outro. Espírito colaborador. Denis está aí, meu amor! Microfone, Denis. O microfone. Tá vendo? A gente se passa, às vezes, até no microfone. Boa noite, Círio. Boa noite, Sandra, Elione. Prazer ver vocês mais uma vez. Já estava com saudade. E, Círio, aquele texto daquele seu livro que você mandou, meu filho, pelo amor de Deus, é orgástico. Ai, que bom que você gostou. Gosta, e muito. Para você... Eu não posso dizer muita coisa, né? Senão você vai me comprometer aqui publicamente. Só que eu lhe amo. Também te amo. Sim, Geisa, você pode perguntar, amor? Você enviou para Fábio, mas parece que o Fábio hoje está com problema de internet. Aí é melhor você ler. Não, foi uma pergunta eu até comentei com o Fábio depois, né, que a escola deforma muito a gente. E aí o termo ética do texto, eu ficava lendo com a interpretação do ética que a gente aprende na escola, quando o autor traz a questão da ética. Aí eu perguntei qual é o sentido específico, assim, apesar de no texto ele conceituar a ética, mas não ficou claro para mim, quando ele fala ética, em que sentido ele fala? Qual que significa a ética para o autor? Foi essa a pergunta. Então, a ética para o autor está nas atividades humanas. As atividades humanas, elas trazem imanente a elas, como portadoras nelas, uma determinada ética. Então, o trabalho assalariado é portador de uma determinada ética. A atividade docente é portadora de uma determinada ética. A atividade do enfermeiro, a atividade de quem é da área de serviço social, a atividade de um estudante, em cada atividade tem uma dimensão ética. Então, a ética permeia a subjetividade e a identidade das pessoas. Então, se nós queremos saber da ética de uma pessoa, a gente não pergunta para ela quais os princípios que orientam a existência dela. A gente observa como ela vive, que nós vamos encontrar, então, a ética, não é, que ela vivencia. Então, nós temos que prestar atenção que esse texto da estética da existência está relacionado a essas duas categorias, da técnica de si, não é, e da estética da existência. A técnica de si é um trabalho de si e em si. É uma relação de si para consigo. Então, a técnica de si tem como objetivo a própria pessoa. O objeto da ação técnica é a pessoa. Então, eu diria, para todo mundo acompanhar e já fazendo, não é, os nexos entre esse texto e a leitura imanente, eu diria o seguinte: eu diria que o estudo, não é, como atividade humana sensível, e que é o fundamento da leitura imanente, né? E que no estudo é que ocorre a formação de si, é no estudo que ocorre a formação de si. O estudo é portador, então, de uma ética e de uma estética. A estética das virtudes, que é o desenvolvimento intelectual, não é? Que é o desenvolvimento da autonomia, não é? Da capacidade de se expressar verbalmente e oralmente, né? O estudo tem compromisso com a ampliação dos horizontes, né, da percepção humana, dos sentidos humanos, e, nesse sentido, eu posso afirmar, considerando essa perspectiva do Rodrigo Ventura, que o estudo é portador de uma ética, não é? E ele também tem uma estética, não é? Ele tem também uma estética, porque ele transforma os seres humanos em escritores de biologia, escritores de educação, escritores de história. Então, o estudo é, então,
um trabalho de si e em si. O objeto do estudo é o próprio estudioso. Então, na medida em que nós nos fazemos estudiosos, na medida que nós nos constituímos como estudioso e não estudante, estudioso no sentido de praticar o estudo como técnica de si e estética da existência, ele é portador de uma ética. Então, eu penso que, às vezes, a língua atrapalha muito, né, para a gente entender essas questões que o Rodrigo Ventura tá discutindo. Mas eu penso que fica muito claro se a gente pensar isso tudo como uma categoria só. Então o trabalho técnico, estético, vital. Então, o trabalho técnico, que é técnica de si, e estético, que é a estética da existência, que está relacionado com a vida. Ou seja, com a preservação da identidade ou, então, com a transformação da identidade. E aí vocês sabem, e aí é o seguinte, aí a gente tem que conversar um pouco para responder a sua pergunta, Geisa, o que é identidade, não é? O que é identidade? E aí porque o autor ele diz o seguinte, né? Ele define aqui a técnica de... Ele define aqui a técnica de si nos seguintes termos. Bom, vou ler tudo. As técnicas de si eram procedimentos prescritos às pessoas para as pessoas fixarem sua identidade, mantê-la ou transformá-la em função de determinados fins. Isso graças às relações do domínio de si sobre si ou de conhecimento de si por si. As técnicas de si representavam, então, práticas de determinadas ações onde o próprio sujeito era o objetivo final. Então, na página 64, lá em cima, ele define ele define o que é técnica de si. E aí, o seguinte, nessa definição, ele diz que o objetivo dos procedimentos que as técnicas de si têm necessariamente que se levar em consideração para poder acontecer, elas têm um objetivo. Qual é o objetivo? Fixar a identidade. Aí eu acho que esse conceito é um conceito muito importante. Eu não gosto muito de trabalhar com esse conceito de identidade. Bom, mas ele aparece no texto. O que é a identidade? Aí o seguinte, Milton Santos tem um texto, não é? Milton Santos tem um texto. Milton Santos tem um artigo, que o título do artigo é O Dinheiro e o Território, foi publicado na obra Territórios, Ensaios sobre Ordenamento Territorial, foi organizado pelo próprio Milton Santos em 2011, né, e foi publicado pela UCTEC. Então, esse texto está entre a página 33 e a página 21. Né? Então, aí, nesse texto, ele tem um conceito de identidade que eu, particularmente, gosto muito. Não é? E esse conceito, ele tem como conversar com esse texto da estética da existência. Né? Ele diz o seguinte, o território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de coisas superpostas. O território tem que ser entendido como território usado, e não como território em si. O território usado é o chão mais a identidade. E a identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. Então, a identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. E essa definição de identidade, para mim, é uma definição muito importante,
porque ela envolve, então, essa questão do sentimento. Não é uma questão só de palavra sobre alguma coisa, não é? A questão da identidade coloca o ser humano no centro dessa definição, porque quem é dotado de sentimentos é o ser humano. Então, identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence, não é? E aí é o seguinte, aí nós podemos fazer várias reflexões para a gente poder visualizar aonde que se encontra a ética, né? Então, assim, a ética para os estoicos, a ética para Sêneca, a ética para os epicuristas, para Epicuro, a ética para Sócrates, a ética para o pensamento filosófico grego-romano não está no dever e muito menos na moral. Não é aí que se localiza a ética para o pensamento filosófico grego e romano, né? Então, vamos dizer o seguinte, não é? Na medida em que eu me escolarizo, né, e concluo um curso de graduação e recebo o certificado de letras. O que se passa comigo? O que se passa durante todo esse processo do ingresso na escola do ensino fundamental, primeira etapa, a educação infantil, até a universidade, eu fui sendo transformado nisso que agora eu consegui através de um certificado. Ou seja, eu me transformei, não é, em alguém que vai trabalhar com letras. Então, eu tenho um certificado de letras. Esse certificado me pertence e eu me confundo com o sentimento e o pedaço de papel no significado em que eu me encontro, que é concluinte de um curso de graduação de letras. Vou pensar um outro curso para ficar mais fácil de eu falar. Vou pensar, por exemplo, em alguém que acabou o bacharelado em geografia. Então, alguém que concluiu o bacharelado em geografia, ele tem o sentimento daquele diploma que ele está recebendo, não é, na colação de grau, que aquele diploma pertence a ele e ele também pertence àquele diploma porque ele se sente geógrafo. Ele se sente. Então, tem uma questão da nossa mente, tem uma questão da nossa vontade, tem toda uma questão que o Tadeu da Silva vai indicar como uma questão da subjetividade. Então, a ética está aí. A ética está nisso que eu sou, nisso que eu me sinto. A ética não está no código de ética do geógrafo. Aquilo lá é um conjunto de normas que eu tenho que seguir, porque senão o Conselho de Geografia caça o meu diploma. Isso, para os gregos, não tem nada a ver com ética. A ética tem a ver com a existência. A ética tem a ver com como eu vivo. O modo de existir das pessoas é portador de uma ética. Entende? Bom, então, além desse conceito de identidade de Milton Santos, tem um conceito muito interessante, não é? Que é o conceito que o Tadeu da Silva, não é, explicita entre a página 11 e a página 17. Não é? Ele discutindo a questão do currículo, e não foi por acaso que eu sugeri que vocês lessem, não é, da página 11 até a página 17, né? Que ele também, de certa maneira, vai permitir nós dialogarmos com o Rodrigo Ventura, né? Na medida em que ele argumenta na página 15, né, que o currículo tem a ver com a subjetividade, que o currículo tem a ver com a identidade. Antes de eu ler o parágrafo em que ele
alude a essa categoria da identidade e da subjetividade, eu vou ler para vocês as perguntas, né, as questões norteadoras que ele vai fazer para poder revelar para nós aonde que o currículo ancora. Qual é a âncora do currículo? Porque a gente tem uma ideia, né, que o currículo é um monte de disciplina, coisa e tal, e aí o Tadeu da Silva, né, não só nesse livro, mas esse livro daqui, que é A Paixão da Minha Vida, já li mais de 50 vezes, né? Tudo começa aqui, Trabalho, Educação e Prática Social, né, que é um livro que ele publicou em 1991, onde ele se pergunta qual é a relação do trabalho com a educação e com a vida. E aí ele constrói toda uma teoria, não é, toda uma série... ele elabora uma série de problemas, depois abandona e vai ser pós-estruturalista, né? Vai ser Foucaultiano, né? Mas aí o seguinte, antes de ler sobre qual é o conceito de identidade, eu queria ler essas perguntas, né, que, para mim, são fundamentais para a gente entender justamente isso, né, que é a pergunta da Geisa sobre a ética. Aonde está a ética? Como é que nós podemos entender a ética? Não é? E a ética, a gente está lendo esse texto da Estética da Existência, porque ele é um dos fundamentos da leitura imanente. Quer dizer, quando eu falo, não é, que a leitura imanente tem um comprometimento com a estética da existência, não é? Tem um comprometimento com a ética das virtudes, eu estou me remetendo a esse texto da Estética da Existência. Eu estou me remetendo à ideia grega de ética. Não estou nem na perspectiva marxista, nem na perspectiva Foucaultiana, não são esses pensadores, mas são os pensadores helênicos, sobretudo. Mas olha só as perguntas, não é que o Tadeu da Silva vai se fazer sobre o currículo. Que questões são interessantes nós perguntarmos para nós compreendermos o currículo? Afinal de contas, do que trata o currículo? Qual é o objeto do currículo? O currículo tem a ver com o quê? Então, aí ele vai dizer o seguinte, né, que nas teorias do currículo, a pergunta fundamental é saber o quê. E essa pergunta, o quê, ela nunca está separada de uma outra pergunta. O que eles ou elas devem ser? Ou melhor, o que eles ou elas devem se tornar? Afinal, um currículo busca precisamente modificar as pessoas que vão seguir aquele currículo. Vou ler de novo. Um currículo, está na página 15 isso, no segundo parágrafo, quem tiver com o texto na mão. Afinal, um currículo busca precisamente modificar as pessoas que vão seguir aquele currículo. Na verdade, de alguma forma, essa pergunta precede a pergunta o quê? Na medida em que as teorias do currículo deduzem o tipo de conhecimento considerado importante justamente a partir da descrição sobre o tipo de pessoa que elas consideram ideal. Então, veja que coisa importante. Como é que se constrói um currículo? A partir da ideia de que pessoas que você quer construir. Ou seja, eu quero construir, eu quero fabricar como se eu estivesse numa fábrica, como se a escola fosse uma fábrica, porque a teoria do currículo surgiu pelo movimento da educação progressiva americana, justamente para atender a fábrica, ou seja, fazer com que a escola adotasse um determinado currículo, um conjunto de conhecimentos que era demandado pela empresa. Então, a empresa precisa desse perfil. Quem é que vai produzir esse perfil? A escola. Vai produzir através de quê? Vai produzir através do currículo. Então, o currículo é como se fosse uma linha de produção, uma linha de montagem taylorista que fabrica pessoas para se inserir no mercado de trabalho.
Essa é a ideia de currículo original. Currículo é para fabricar pessoas para atender as empresas. Isso está na teoria de Bobit, não é? Tem um livro do Bobit que está traduzido para o espanhol, O Currículo. E lá nesse livro ele diz tudo isso aí. Tem um livro que eu escrevi que está no site Estudo é Virtude, não é? Esse livro é um capítulo de um livro que é A Conspiração dos Vampiros, que é uma análise comparativa da política de ensino médio do Fernando Henrique Cardoso com o governo Lula, não é? Como eu estou respondendo o processo, tem que acabar o processo para eu poder publicar, que antes eu não posso fazer isso, porque estava no capítulo lá do livro. Mas aí o seguinte, lá tem de qualquer maneira, eu tirei, né, e junto com o Cláudio a gente publicou. E eu faço todo um resgate histórico, não é, sobre as ideias e os fundamentos e a gênese do currículo. Então está lá no livro. Quem quiser depois se interessar, é só entrar lá no site Estudo é Virtude, baixar o livro que está em PDF e ler. Mas aí é o seguinte, o currículo, então, de acordo com Tadeu da Silva, é isso mesmo que está lá no livro, não é? Ele é organizado para fabricar pessoas de acordo com a demanda das empresas. E aí ele continua, né? Qual é o tipo de ser humano desejável para um determinado tipo de sociedade? Isso está na página 15. Será a pessoa racional e ilustrada do ideal humanista de educação? Será a pessoa otimizadora e competitiva dos atuais modelos neoliberais da educação? Será a pessoa ajustada aos ideais de cidadania do moderno Estado-nação? Será a pessoa desconfiada e crítica dos arranjos sociais existentes preconizada nas teorias educacionais críticas? A cada um desses modelos de ser humano corresponderá um tipo de conhecimento e um tipo de currículo. Então, currículo é para fabricar pessoa, não é? Currículo... Aí no parágrafo seguinte, o Tadeu da Silva fala o seguinte, então Geisa, nessa fabricação das pessoas, né, que o currículo se propõe fabricar, aí está uma ética, a ética neoliberal, a ética das pessoas ilustradas, lá do iluminismo, a ética de uma pessoa que tem uma perspectiva de consciência nacional, de cidadania, não é? Então cada currículo ele vai atender um determinado perfil. E nos conhecimentos que ele organiza, vai desenvolvendo, então, uma ética, não é? Vai desenvolvendo uma... Não precisa dizer para vocês, que vocês já estão careca de saber, não é? Que a ética que predomina em todo o século XX e que continua predominante e hegemônica é a ética profissional. É a ética da competência, da habilidade, da eficiência. É isso aí. E isso é construído desde o ensino médio, com força. É com força, né? Então, a ideia é atingir a mente da pessoa, fazer com que elas desejem ser isso que é bom para o sistema, para a civilização moderna, ser profissional. Então, as pessoas também têm que desejar. Não adianta só a escola oferecer, as pessoas têm que desejar. E por que as pessoas desejam? Porque elas querem se inserir no mercado de trabalho, querem ter um salário, querem ter status, e assim sucessivamente. Então, tudo isso é um complexo social, é uma dinâmica que é construída por determinada estrutura, né? Já antecipando um pouquinho do texto do José Paulo Neto. Então, a estrutura do sistema educacional é o ensino fundamental, o ensino médio, né? A graduação, isso são os elementos constitutivos da estrutura do sistema educacional, né? Aí, se você quer analisar a dinâmica, quem é que vai dinamizar essa estrutura? O currículo, a avaliação, a formação de professores. Em cada momento histórico, não é? Essa dinâmica e essa estrutura às vezes muda. Antes, não é? Nós tínhamos o ensino fundamental, era 6 anos, eu acho,
né? E agora é 9 anos, então muda. Os conteúdos, as diretrizes curriculares, as disciplinas, isso é dinâmico, isso então, por isso que é isso que dinamiza essa estrutura, que é a serialização da formação escolar e universitária. Vê que não muda, a série ainda persiste, né? A série, os anos, as etapas, pode chamar o nome que for, o ciclo pode chamar, mas ele persiste, né? A distribuição do conhecimento no tempo, de acordo com a psicologia das pessoas. Então, para concluir, o Tadeu da Silva fala o seguinte: no fundo das teorias do currículo está, pois, uma questão de identidade ou de subjetividade. Se quisermos recorrer à etimologia da palavra currículo, que vem do latim pista de corrida, podemos dizer que no curso dessa corrida, que é o currículo, acabamos por nos tornar o que somos, né? Nas discussões cotidianas, quando pensamos em currículo, pensamos apenas em conhecimentos, esquecendo-nos que o conhecimento que constitui o currículo está inextricavelmente, centralmente, vitalmente envolvido naquilo que somos, naquilo que nos tornamos, na nossa identidade e na nossa subjetividade. Então, esse conceito de identidade associado ao currículo como uma forma de fazer seres humanos, o currículo faz os seres humanos, é fundamental para a gente entender a estética da existência e as técnicas de si. Embora essas categorias elas sejam comuns lá no mundo helênico, ela ainda é muito viva com outro nome no mundo contemporâneo, não é? Aí, Geisa, eu vou passar para uma passagem, não é? Onde a estética da existência fala especificamente na ética, para poder a gente passar para uma outra pergunta e a gente fazer uma reflexão, não é? A reflexão de hoje, que é aprofundar um pouco o José Paulo Neto. Então, está na página 65. Deixa eu achar aqui. Vou pegar logo o texto. Então, na página 65 aí, no item estética da existência, é onde ele entra nessa questão da ética. Ela está na coluna do meio, não é? No primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Começa com logo. Todo mundo está em logo? Logo, a ética do cuidado de si concerne a maneira pela qual cada pessoa constitui a si mesmo como sujeito de sua própria conduta. Veja só como é que isso é muito interessante, né? Porque nós não paramos para pensar, nós vivemos cotidianamente, né, sem nos ater que as atividades nas quais nós nos realizamos, nós estamos construindo a nossa identidade e a nossa subjetividade. E nessas atividades nessas atividades que nós nos ocupamos cotidianamente, aí está a ética, não é? Aí está uma ética. Então, ele diz assim, logo, né, tá na coluna do meio, está no terceiro parágrafo, logo. Bom, eu vou começar a ler antes, porque antes ele fala sobre a cultura. Ele fala na cultura. E aí ele fala também da ética. Aí depois eu leio esses 2 parágrafos para resolver esse problema da ética. Então, olha, na cultura de si,
não existiam códigos exteriores. E as regras da conduta deviam ser buscadas no próprio sujeito, na própria pessoa, na relação de si para consigo, enquanto uma ética do cuidado de si fundada na prática de liberdade do sujeito. Logo, a ética do cuidado de si, ou técnica de si, concerne a maneira pela qual cada indivíduo, cada pessoa, constitui a si mesmo como sujeito de sua própria conduta, estando intimamente relacionada com os seus atos e suas ações para consigo e também para com os outros. Concluindo, na antiguidade, o cuidado de si não representava um solipsismo e nem estava em oposição ao cuidado dos outros. É fundamental destacar que o cuidado de si era indissociável das práticas sociais, estando intimamente relacionado com o cuidado com os outros. Então, minha gente, desse texto aqui que me deu um insight de pensar o estudo como uma técnica de si, não é? E o estudo como uma apropriação de conhecimento, né? Que a gente tem que ser. O estudo é uma atividade humana sensível em que nós nos apropriamos de determinados conhecimentos, né? Que estão nos livros. Então estudar, o estudo ele se particulariza, ele tem algumas especificidades, ele se materializa na leitura e na escrita, né? Então, quando eu falo estudo, eu falo nessas atividades concretas e bem específicas que eu posso verificar como as pessoas estudam, quanto tempo as pessoas estudam, como as pessoas estudam. Então, eu tenho uma categoria estudo, mas o estudo tem um desdobramento que se concretiza. Então, o estudo ainda é uma categoria abstrata. Ele tem duas categorias concretas em que ele se manifesta, em que ele se exterioriza. Essas atividades são a leitura e a escrita. Pronto. Eu tendo essas duas categorias, então eu posso fazer uma pesquisa empírica, não só fazer uma pesquisa bibliográfica, estudar uma série de autores que falaram sobre estudo, mas eu abro um campo também de investigação empírica que eu posso observar, identificar, caracterizar, posso ver a dinâmica, e posso extrair uma série de informações para eu fazer uma reflexão, fazer uma análise e também poder fazer estudos comparativos. As pessoas estudam de maneira semelhante, homogênea, ou elas estudam de uma maneira diferenciada. Como é que uma pergunta fundamental que coloca a ética em primeiro plano? Como as pessoas se fazem no estudo? Qual é o resultado das pessoas estudarem? Qual é o tipo, qual é o perfil de pessoa que o estudo produz? Então, todas essas questões são questões que estão relacionadas com a ética. Por quê? Porque, de acordo com o texto aqui do Rodrigo Ventura, não é a técnica de si, não é, que é a atividade através da qual o ser humano desenvolve as artes da existência, ou então, se vocês quiserem, a estética de si, não é? A estética de si. Então, para a estética de si acontecer, não é? Ela acontece a partir de uma determinada atividade, tem que ter uma atividade, né? Quando eu estou costurando, eu estou construindo a estética de mim. Quando eu estou pescando, quando eu estou construindo a casa, virando massa, eu também estou construindo uma estética de mim. Então, para eu construir uma estética, né, a arte de existência pressupõe alguma atividade através da qual, né, eu me estetizo. Deu para entender isso, não deu? Então tá. Alguém tem alguma dúvida ou a gente pode seguir? Tudo certo, Ciro. Muito obrigada. Ficou claro. Valeu. Tem alguém ou tem mais alguém?
Ciro. Diga. Eu tive problema na internet, não peguei o início. Você leu só essa pergunta ou leu a outra também? Não, só essa. Lê a outra. A outra eu só não lembro quem foi que fez. Se a pessoa quiser falar, a pergunta foi: como identificar a diferença entre prazeres e vícios? É só ir no botequim, aí você vai ver um monte de gente viciada em cachaça, não é? Eu não sei responder essa pergunta, não, menina, é muito difícil, não é? Qual é a diferença? Na cachaça também tem uma ética, né? Os pingus também têm uma ética de ficar zonzo, sei lá que porra é essa. Não sei responder isso, não. Eu sei só dizer o seguinte, que a ética, não é? Olha, o que normalmente as pessoas nomeiam como vícios são atividades que provocam, que comprometem a vida, né? Que comprometem a existência. Não, o ser humano tem um estado saudável, tem alguma coisa que permite ele alcançar o bem viver, né? E aí o bem viver tem a ver com a tranquilidade da alma, tem a ver com a autonomia intelectual, né? Então, tudo que compromete isso, tudo que compromete a conquista da boa vida, do bem viver, se torna um vício. Então, os estoicos têm uma definição bem interessante para nós alcançarmos o bem viver, que é o seguinte: são 3 elementos, né, que os estoicos sugerem. Primeiro, aprender a viver com o necessário. Aprender a viver com o necessário, né? Segundo, saber ter capacidade de controlar os prazeres, né? É só ver Romeu e Julieta, né? Morreram de tanto se amar. Então, amor demais mata também, vai com calma, né? Então tem que controlar, então, os nossos desejos. E o último elemento é não temer a Deus. Um ser humano que vive movido pelo medo, ele vive no mundo da preocupação, ele não consegue tranquilidade necessária para conseguir, não é, para poder conquistar a boa vida. De tal maneira que, não é, todos os filósofos antigos, e eu tenho alguma base, né, nesses filósofos, eu não adianta vir para os filósofos modernos que eu não transito aí, não. Meu negócio é lá nos filósofos antigos, porque o fundamento filosófico da leitura imanente está lá nos antigos. Mas todos esses grandes filósofos concordam mais ou menos com o que o Aristóteles falou, não é? A gente tem que buscar o meio termo. Tudo que é demais e traz transtornos e prejudicam a nossa saúde é vício. Né? Então, a gente pode beber, a gente pode transar, a gente pode fumar, a gente pode fazer tudo. Né? Agora, tem que saber parar, tem que ter limite. Né? Se você não tiver limite, então você cria obstáculos para você desenvolver as potências humanas. Não é? Desenvolver... Bom, o ideal grego é o sábio. O que é o sábio? Sábio é aquele que é livre para estudar. É isso que é sábio, né? Que tem amor à sabedoria. Amor se materializa em dedicação. Então, quem se dedica ao estudo, quem estuda, faz pesquisa, não é? De maneira regular e sistemática, não é? É o ideal grego. Então, para você estudar, você tem que estar sóbrio, né? Você tem que estar sóbrio, tem que estar tranquilo, porque senão você não consegue, não é, tranquilidade necessária para poder se apropriar de conhecimento. Sim, alguém ia falar alguma coisa. Não, Ciro, eu falei que vício, se a gente for pensar pela psicologia, é uma compulsão, na verdade. Pronto, então tá.
O outro termo que é contraposto ao vício, que estão perguntando, é vício e o quê? Qual é o outro? Prazeres. Prazeres. Prazeres também é compulsão? Na psicologia? Bom, Ciro, teve uma outra pergunta que, na verdade, não foi feita aqui, mas surgiu numa conversa minha e sua, que era para ter sido feita na outra aula e a gente esqueceu. Eu queria saber se acha importante colocar ela nessa ou deixa para um outro momento. Coloca logo, já está nela? Tá bom. A pergunta... Eu posso fundamentar um pouco essa pergunta, já que isso surgiu de mim na nossa conversa? Pode. Tá. Eu até escrevi sobre isso, depois que a gente conversou, que você pediu para eu não esquecer, mas eu escrevi e acabei esquecendo, mesmo escrevendo. É assim mesmo. Foi Quando chegar aos 60 vai estar pior. Então, o Florestan Fernandes, no livro O que é a Revolução, ele diz o seguinte: o uso das palavras traduz relações de dominação. Se um golpe de Estado é descrito como revolução, isso não acontece por acaso. Se a massa dos trabalhadores quiser desempenhar tarefas práticas específicas e criadoras, ela tem que se apossar primeiro de certas palavras-chave, que não podem ser compartilhadas com outras classes. E, trazendo para o campo da educação, fazendo uma análise comparada e colocando de um lado os parâmetros curriculares nacionais do PNC de 1998, interpretados como o exemplo de uma implantação da razão neoliberal, e, do outro lado, o movimento constituinte escolar, como exemplo claro da oposição, a autora Sandra Mara Corazza, no livro O que era o currículo, conclui que dizíamos as mesmas coisas que aqueles currículos contra os quais lutamos. Com isso, a minha pergunta é o seguinte: é possível, como lutar contra a lógica da dominação do capital, utilizando as mesmas linguagens, ferramentas, formas de produção, organização e socialização que as estruturas do capital? E, baseado nessa pergunta, eu acho que cabe uma outra, que é possível fazermos essa luta dentro das escolas e universidades numa conjuntura como a nossa, onde as instituições estão fortemente emparelhadas pelas políticas públicas de cunho neoliberal, como, por exemplo, a BNCC? Então, eu acho que é possível a gente fazer uma luta dentro da sociedade capitalista e dentro das instituições capitalistas, sobretudo dentro da escola e dentro da universidade. Aí o seguinte: se eu penso que é possível, eu tenho que falar como é possível, né? Se eu estou dizendo que é possível, então, veja só, e nós não temos que ter medo de errar, ou então as pessoas criticarem, né, aquilo que nós entendemos como isso é possível, porque a gente tem que entender que a gente é humano e que a gente não é dono da verdade, né? Mas a nossa vivência, né, o nosso compromisso, as nossas ideologias, né, impulsionam a gente para nós buscarmos alternativas nas nossas ações, na nossa vida, na nossa existência, não é? Então, eu respondo isso porque é muito importante essa tua pergunta, Fábio, porque hoje esse negócio estava latejando na minha cabeça. Quando eu entrei na universidade, no concurso de 2002, né, 2001, tinha 37 pessoas e tinha uma vaga. Nossa Senhora, era um caos. Só passei porque Sandra estava do meu lado, senão não tinha passado, não. Né? Então, aí o seguinte: qual é a pergunta que caiu na prova escrita? Currículo, sociedade e educação. Né? Aí eu tinha dado uma sorte muito grande, que eu tinha conversado com o meu orientador de pós-doutorado, né, que é o Alexandre Freitas Simão, e ele me deu uma série de livros, né, do Tadeu da Silva e também daquele português lá, que é famoso, Nóvoa. Me deu um monte de livro, me deu assim, uma bolsa de livro, era livro que não acabava mais.
E aí eu estudei, né? Os pontos, elaborei os pontos, e aí consegui ser aprovado na UFAL. Concluí a minha tese, não é? Trabalhando, não é? Graças a Deus, Wilson assumiu lá as turmas, e aí, no 6 meses para fazer a tese, fiz a tese em 6 meses, só fiz porque também Sandra me ajudou, porque também não fazia. E aí o seguinte, a questão do currículo não saiu da minha cabeça, não é? Então, não tem como nós modificarmos o currículo. O currículo, não é? Ele está sob controle do capital, não é? De que forma, não é? O MEC, as políticas educacionais são elaboradas pelos líderes dos partidos políticos. E quem está nos conselhos nacionais de educação são os intelectuais orgânicos dos partidos políticos. Então nós nunca vamos conseguir elaborar, não é, um currículo, quer dizer, um conjunto de disciplina com diversos conteúdos que permitam os estudantes e os professores se apropriarem desses conteúdos, desenvolver consciência crítica, não é, para poder pensar uma nova sociedade, não é, novas relações sociais, novos vínculos sociais e fazer a transformação necessária. Então é o seguinte, isso eu não acredito mais nessa possibilidade, a não ser, não é, se os movimentos sociais, os movimentos populares, num grande movimento a nível nacional, e eu acho isso cada vez mais difícil isso acontecer. Sim, então quer dizer, essa ânsia de querer fazer a transformação dessa sociedade capitalista para nós vivermos numa sociedade mais justa, mais igual, mais humana. Como é que nós podemos atuar? E aí, quer dizer, nesse período eu trabalhava no MST, nos assentamentos. Comecei no movimento Terra, Trabalho e Liberdade, não é? E aí depois o MST acabou me capturando para fazer os planejamentos dos assentamentos, que eles chamam de PD, não sei o quê, planejamento de desenvolvimento de PDA. E aí eu fazia isso com uma série de técnicos que tinha no movimento social. E isso daí, eu via que eu não ia conseguir o que eu tinha em mente, entendeu? Não tinha condição de fazer isso. E aí vivendo essa angústia toda, né, defendi a tese, né, que enviei para vocês, Conhecimento, Riqueza e Política, já influenciado pelas teses, não é, do Tadeu da Silva, porque ele coloca o conhecimento como o objeto de investigação dele, desde a década de 80, desde a tese de doutorado dele. Que ele se faz uma pergunta: qual é a importância do conhecimento no processo de transformação social? Bom, a escola é a universidade, então elas são o coração da socialização desses conhecimentos. Nós não temos outras instituições que concentram e que dão diploma e que regulam os conhecimentos que são possíveis de nós termos acesso ou não. Então, no currículo, nós não temos condições de fazer. E mesmo dentro lá do centro de educação onde eu trabalhei, nunca houve um debate, uma discussão de mudança do currículo de pedagogia. Isso sempre ocorria ou pelo conselho restrito ou pela direção, mas nem os professores, nem os alunos debateram nunca currículo nenhum, vinha de cima para baixo. Por quê? Porque era a legislação, vinha dentro de uma legislação do MEC. Então, por mais progressista que o gestor seja, ele tem função gratificada para executar aquilo que vem do MEC, então ele não vai colocar. E aí concluímos o doutorado, nós concluímos o doutorado e criamos um grupo de pesquisa, né? Trabalho pedagógico, currículo e formação humana. E aí,
nesse grupo de pesquisa, a gente trabalhava com essas 3 categorias. Como o trabalho pedagógico, não é mediado pelo currículo, ou seja, os conhecimentos que são socializados, nós podemos fazer a emancipação humana. Esse é o horizonte do grupo de pesquisa. A gente sempre trabalhou nisso, não é? E por isso a gente trabalhava nos movimentos sociais, nas conferências da cidade, a gente sempre estava mobilizado, não é, na massa, com a população. Então, era entender como é que é através da apropriação do conhecimento, do trabalho pedagógico, não é, nós podemos nos apropriar do conhecimento para poder fazer a emancipação social. E aí, a resposta, Fábio, é o método da leitura imanente, não é? Tudo bem, a gente não pode mexer no currículo. Nenhuma escola vai permitir, e nem a universidade, unidade acadêmica, instituto, não adianta que a gente não consegue. Sim, mas não é, sempre há lacunas, sempre há fissuras no modo de produção capitalista, frestas, através das quais a classe trabalhadora pode tensionar, pode provocar ampliação e pode abrir. Aonde que a gente pode fazer isso? No estudo. Por quê? Porque o MEC não controla o estudo. O estudo é decisão autônoma do professor e do aluno. Então, pode vir o currículo que quiser, o conteúdo que quiser. Se os alunos fizerem diálogo crítico, ou seja, ele vai criticar o currículo. Por isso que é diálogo crítico. Se ele criticar criticar os conteúdos que ele for estudar, identificar as unidades significativas, ou seja, se apropriar dos conteúdos curriculares, não é? E aprender a construir, a conquistar a autonomia, quer dizer, saber se expressar verbal e oralmente, então a gente não vai fazer a revolução no mundo, mas as pessoas que vivenciarem esse processo, não é, de maneira sistemática, dificilmente elas, não é, vão se sujeitar à servidão voluntária. Elas vão querer ser livre. Então, através do estudo, que é uma coisa que isso é universal, não é? É universal, e aí, no texto do Gramsci, tem uma passagem lá muito interessante que ele diz o seguinte, não é? No livro do Conhecimento e Riqueza, lá na parte da praxis, que nós temos... Deixa eu pegar aqui o livro para ver. Que a passagem é muito bonita. Espera aí. É um sonho de consumo essa biblioteca do Ciro, né? Olha o tanto de livro massa. Capital, o rosto de Marcos ali, ó. Uma coleção ali que formou o rosto de Marcos, é para isso. Geisa, são só 3 mil. Só 3 mil livros. Ostentação, é isso é que eu chamo. Meu projeto de vida é aposentar e ter uma biblioteca dessa dentro da minha casa. Não sei se eu não consigo chegar nesse auge, não, da minha vida, mas... O Capital 1, 2 e 3 e um livro vermelho aqui, com certeza. E aqui um bocado de livros que deve ser grande. Não, tem o Capital 1, 2 e 3 de diversos editores, diversas edições, diversos tempos históricos. Tem o Capital 1, 2 e 3 lá que já está até desmanchando. Nossa, eu só estou aqui analisando os livros dele. A ostentação, né, meu filho? Aí, da biblioteca. Ué. Ué. Sim. A passagem de Gramsci, que eu acho que
resolve esse negócio aí. Aqui, ó. Aqui, Fábio. Diga. Tá na página 101, viu? Certo. Gramsci fala assim, ó, o fato mais importante que descobrir novas verdades é revelar e socializar verdades existentes que podem ser transformadas em base de ações vitais, em elemento de coordenação e de ordem intelectual e moral. O fato de que uma multidão de homens seja estimulada a pensar concretamente e de maneira unitária a realidade presente é um fato filosófico bem mais importante e original. Então, que fato é esse? Que fato que nós podemos eleger, não é? Nomear, não é? Que fato mais importante que descobrir novas verdades é revelar e socializar verdades existentes que podem ser transformadas em bases de ações vitais. Então, foi desse negócio aqui que aí veio o insight do estudo. Então, o estudo é uma coisa tão simples, parece tão banal, uma coisa tão pequena, mas é uma coisa fundamental. Né? Porque se as pessoas estudarem, elas conquistam autonomia, elas conquistam autoestima, elas se encorajam para enfrentar a autoridade, porque eu percebo isso a partir de mim, quando eu entrei na universidade, comecei a ganhar autoridade, eu comecei a questionar meu pai, comecei a questionar a minha mãe, quer dizer, comecei a ter razões, elementos para me ajudar a pensar, para me contrapor, ou seja, para me afirmar enquanto pessoa. Então, aí o estudo, eu penso ser, então, uma categoria fundamental, não é? Para que nós consigamos não só transformar a escola, porque se a leitura imanente fosse um exercício didático e pedagógico, né, das escolas, dos professores, ia ter uma transformação muito grande dentro das escolas e da universidade. No fundo, Fábio, então eu penso o seguinte, que olhando para a cultura escolar, e a cultura ela é produzida pelo trabalho do professor e do aluno, né? Cabe a gente perguntar e questionar como os alunos e os professores estudam, né? Porque mais do que você ter um conjunto de disciplina e referências bibliográficas e ementas de como você vai e método de como você vai, você estudar. Então, o estudo é uma possibilidade de nós transformarmos pessoalmente e socialmente simultaneamente, porque quando a gente estuda, nós nos transformamos e transformamos as pessoas que estão no nosso entorno. Isso é inegável, inquestionável. Não tem como nós nos restringirmos a nós, enquanto estudiosos, entendeu? Então eu penso que tem que ter paciência e persistência, não é? E insistência das pessoas poderem, para as pessoas estudarem, entendeu? Eu penso nisso. Eu achei interessante, Ciro, que o Florestan ele fala da importância de se dizer que seja uma palavra que se diferencia das palavras de outras classes, né? E eu acho que dentro e também a pesquisa da professora lá, Coraza, quando ela diz que, quando ela fez as análises curriculares, nós progressistas, falamos a mesma coisa que os conservadores, quando nós estamos falando de currículo. Mesmo achando que nós estamos falando coisas diferentes, estamos trabalhando a partir das mesmas categorias que eles. E ela chama atenção para esse problema. E a leitura imanente, quando a gente está trabalhando no diálogo crítico, e a gente está trabalhando, identificar e entender as categorias, eu acho que é nesse ponto que a gente está entrando, de
de trabalharmos com categorias que sejam categorias que vão ajudar a gente a entender o mundo de uma forma diferente do que estão usando. Vou usar, por exemplo, um exemplo do ensino. Quando a gente para de usar a categoria ensino para usar a categoria estudo, ou quando a gente faz uma crítica à categoria ensino, nós já estamos fazendo, de alguma forma, o que o Florestan Fernando está propondo ali naquele texto. Né? Então, foi por isso que eu fundamentei ali. É exatamente isso, quer dizer, não é à toa que o primeiro momento da leitura imanente é o diálogo crítico, não é? É diálogo crítico para desenvolver o senso crítico, para desenvolver uma percepção crítica, para sair da mesmice, para não se posicionar de uma maneira passiva, ou seja, não é? A pedagogia bancária, o Guto, semana passada, ele fez uma reflexão muito interessante da pedagogia bancária, pena que ele não está aqui hoje. Né? A pedagogia bancária não é só o... rapaz, eu estou em silêncio. Tá certo. Que bom. A pedagogia bancária, eu dou muita ênfase, né, à questão do ensino e da sala de aula, mas também na leitura. Se eu só estou decorando, se eu estou só memorizando, se eu estou passivamente, né, assimilando, decorando aquilo que eu estou estudando, eu estou, né, autoproduzindo, nesse processo aí, a pedagogia bancária. Né? Então, como fugir da pedagogia bancária? Fugindo com a crítica. Né? Fugindo com a crítica, porque a crítica tem a ver com a criatividade, tem a ver com a inovação, né? E tem a ver com a liberdade da gente, tem que haver com a liberdade de opinião, da liberdade de você, não é, construir a sua autoridade em contraposição à autoridade do escritor. Eu não sei, Fábio, se todo mundo leu o texto do Tadeu da Silva, não é? Mas no final, já lá na página 17, ele faz um quadro, ele sugere um quadro aonde que ele coloca todas as categorias do currículo tradicional, todas as categorias do currículo crítico e todas as categorias do currículo pós-críticos. O que eu penso sobre isso que você está falando é o seguinte: a gente pode, em determinadas circunstâncias, nós termos palavras novas para pensar coisas diferentes. A gente pode até ter, mas fica muito difícil, não é, você, num curso de língua portuguesa, da etapa do ensino fundamental 1, você ter palavras diferentes daquelas que estão no livro didático. E aí, como é? Se o professor está diante daquelas palavras do livro didático, qual é a alternativa? Ele não tem alternativa. Né? Mas aí é o seguinte, bom, ele não tem outra palavra, mas ele tem um instrumento, ele tem uma técnica, né? Ele tem uma possibilidade de fazer uma crítica naquelas categorias. E essa crítica é uma crítica, algo, melhor do que nada, é melhor do que você não ter nada. E essa crítica, quer dizer, você faz, um exercício espiritual, você faz uma vez, 2 vezes, você vai ampliando a sua capacidade crítica, né? Vai aprofundando a sua capacidade crítica e criando as possibilidades para você construir a sua própria leitura, construir a sua própria forma de expor determinado conteúdo. E na medida que ele faz isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, quando ele menos percebe, aquilo que ele está apresentando já é completamente diferente daquilo que está colocado no livro. Ele não está só reproduzindo, ele não está só transferindo, não está só repassando. Ele está reelaborando, reconstruindo, já está provocando uma série de efeitos no processo formativo, e com 40 alunos, 80 alunos, 120 alunos por ano. Então, eu sei que isso é lento, eu sei que é uma visão utópica, é uma visão visionária, é alguma coisa assim que está muito longe de produzir um efeito em massa
em que vai ter uma repercussão histórica em 20, 30 anos, mas, né, é alguma coisa que a gente tem, né, que a gente pode fazer diferente, pode fazer em escola. Nós não estamos fazendo aqui um curso. Então eu penso, Fábio, que é através desses cursos em que nós, professores, temos a possibilidade de elaborar novos conteúdos e novos currículos, não é? E trabalhar de uma maneira diferente, é que a gente pode começar a mudar. Tem 33 pessoas que estão participando, então não é possível que essas pessoas que estão participando, elas não estejam sofrendo algum efeito desse encontro aqui, não é? Então eu acho que se nós... Agora, é aquilo que o Tadeu da Silva, o Rodrigo Ventura diz, né? Isso é uma batalha. Nós temos que ter o espírito de guerreiro, né? Porque tudo conspira contra a possibilidade de nós nos transformarmos, nós fazermos da nossa vida uma obra de arte. Nós vivemos numa sociedade que o objetivo é criar massa de manobra. E aí, quer dizer, processos formativos como esse que a gente está vivenciando, não é raro. E tem muitas coisas que conspiram para as pessoas estarem aqui, não é? Vários outros compromissos concorrem com esse compromisso das pessoas estarem aqui. Então, isso é um processo de luta. A luta de classes passa pelo nosso compromisso, da gente se esforçar, não é, em priorizar nesse horário nós estarmos juntos para nós podermos pensar sobre a nossa vida e as possibilidades que nós temos de mudar a nossa vida pelo estudo. Porque eu não vejo outra possibilidade da gente mudar profundamente a nossa existência, se não desterritorializando a linguagem que está na nossa memória. Nós somos linguagem. A gente sente porque a gente tem linguagens que estão na nossa memória. Então, quando eu falo amor, as pessoas sentem. Agora, se eu falar diabo, ninguém vai gostar. Então, as palavras têm poder, não é? Então eu penso que é um processo árduo em que nós temos que ter persistência, não é? A gente tem que ter persistência, tem que se empenhar para a gente poder conseguir ir mudando nesse processo, porque esse processo é um processo lento, não é uma coisa instantânea, não é igual miojo, né? Não é igual miojo, né? É uma coisa que é feita de maneira artesanal. Aos poucos a gente vai lendo, vai participando, vai tendo a coragem de perguntar, não é? Então, isso é uma coisa, isso é um trabalho, isso é uma forma de nós trabalharmos em nós mesmos, trabalharmos nas nossas percepções, não é? Bom, o texto que eu gostaria de conversar com vocês hoje, não é o texto do José Paulo Neto. Eu acho que nós temos que ter clareza, né, que nesses encontros aqui é impossível nós esgotarmos, né, o conteúdo. Então, eu conto muito com a ajuda de vocês, com a colaboração de vocês, né? De vocês também lerem e identificarem aquilo que for fundamental para vocês, para a gente poder, nesses encontros aqui, conversarmos sobre aquilo que vocês querem conversar, aquilo que para vocês parece importante, né? E aquilo que me tocou também no texto e que eu tenho, então, a responsabilidade de problematizar, né? Então eu conto com vocês para a gente, porque não tem como a gente esgotar. No texto de José Paulo Neto, por exemplo, eu vou dar um pulão. Se nós conseguirmos, não é? Se nós conseguirmos hoje conversarmos sobre o que Marx entendia de crítica e o que Marx entendia de teoria, para mim já é
uma conquista muito grande, a gente já vai ganhar muita coisa significativa, não é? De modo que tem um monte de coisa interessante, que são as interpretações equivocadas que fizeram sobre o pensamento de Marx, não é? Algumas coisas que aparecem na introdução que também são importantes. Mas se tem alguma coisa que eu penso que vale a pena a gente refletir, é sobre o que é crítica para Marx e o que é teoria para Marx. O que é teoria para Marx, não é? E aí eu vou ler, e aí se vocês tiverem possibilidade de ler junto comigo, se vocês tiverem o texto aí e lerem junto comigo, e depois a gente debater, conversarmos sobre o que eu vou ler, para poder enriquecer, aí vai ser uma coisa boa, não é? Então, a crítica, eu acho que eu quero ler, sobretudo, a crítica, porque o primeiro momento da leitura imanente é o diálogo crítico, né? Então, o sentido da crítica é nesse sentido aqui também de Marx, aqui. Né? Então, o que é crítica para Marx? Como é que ele entende, como ele entende a categoria crítica? Não é? Então, José Paulo Neto diz assim: em Marx, a crítica do conhecimento acumulado consiste em trazer ao exame racional, tornando-os conscientes, os seus fundamentos, condicionamentos e limites, ao mesmo tempo em que se faz a verificação dos conteúdos desse conhecimento a partir dos processos históricos reais. É assim que ele trata a filosofia de Hegel, os economistas políticos ingleses e os socialistas que o precederam. Então, é o seguinte, olha, eu aqui já vou começar a fazer algumas ponderações importantes sobre como se faz pesquisa, não é? Então, existem várias modalidades de pesquisa. Uma modalidade de pesquisa é a pesquisa bibliográfica. Uma outra modalidade de pesquisa é a pesquisa qualitativa. E uma outra modalidade de pesquisa é a pesquisa qualitativa, quantitativa, se bem que Marx não se encaixa dentro desse padrão, né? Eu também não me encaixo dentro desse padrão. Então, é o seguinte, quando a gente faz uma pesquisa, nós precisamos de teoria, né? Nós precisamos de teoria, né? Nós precisamos de eleger um determinado objeto, né? Nós temos que ter determinados objetivos, mas uma pesquisa ela se faz a partir de outras pesquisas que ocorreram antes da pesquisa que nós vamos fazer. Né? Então, quando a gente quer fazer uma pesquisa, nós temos que fazer primeiro o quê? Levantamento bibliográfico para tornar acessível para nós o conhecimento historicamente acumulado sobre isso que a gente quer investigar. Então, se nós quisermos fazer uma pesquisa, né, sobre a leitura imanente, qual é o objeto fundamental? É a categoria estudo. Então, eu tenho que fazer uma leitura, isso é necessário, isso independe da minha vontade. Eu tenho que fazer uma leitura sobre o que é o estudo, tá certo? Para eu poder, então, construir, não entrevistas, questões, né? Para eu poder visualizar problemas. Porque se eu não tiver teoria, eu não consigo visualizar problema, eu não consigo fazer nada. Então, eu preciso, né? De um conhecimento acumulado para eu construir uma teoria sobre o objeto que eu quero pesquisar. Então, ninguém, nem Marx, nem Ciro, nem Sandra, nem Elione, ninguém faz pesquisa nenhuma sem antes fazer o quê? Um estudo bibliográfico, conhecimento historicamente acumulado, não é? Sobre aquilo que eu quero pesquisar. Por que eu estou falando isso? Porque vários estudantes de graduação e também algumas pessoas, né, que eu conheci e tinha interesse de fazer mestrado e doutorado, as pessoas partem tem a seguinte
postura. Eu quero fazer uma pesquisa sobre isso. Né? Eu quero analisar isso, eu quero analisar como assim? Você estudou uma bibliografia, aí nessa bibliografia você identificou que tem várias lacunas e você quer contribuir para preencher essas lacunas, é isso? Porque se não for, não é? Esse procedimento não está correto. Os projetos que são elaborados dessa forma não são aprovados. Não são aprovados. Então, quando a gente quer ser aprovado em um programa de pós-graduação, o que a gente tem que fazer? Tem que saber quais são as linhas de pesquisas que existem nesse programa de pós-graduação, tem que ver quais os professores que fazem parte das linhas de investigação, tem que ler o que esses professores produziram, se puder fazer uma entrevista com eles, conversar com eles, não é? Pedir orientação para construir o projeto. Não é fazer o projeto da minha cabeça, eu quero fazer isso, aí faz lá o meu objetivo. Não é assim que se faz projeto. O projeto é uma decorrência de um acúmulo que as pessoas adquiriram durante um determinado tempo. Então, não se faz projeto para entrar no mestrado com um mês. Não se faz projeto para entrar no mestrado com um mês. Não é loucura. A não ser que a gente tenha alguma coisa já estudando, alguma coisa já acumulada, entendeu? A gente já tem algum. Aí dá para fazer. Agora, do zero, do nada, para fazer, eu acho que é meio difícil. Mas aí, esse entendimento de crítica de Marx mostra quais os elementos que nós temos que ficar atento quando a gente faz o estudo bibliográfico. Olha aqui, ó. A gente tem que buscar nos autores que nós estamos estudando os fundamentos dos estudos desses autores, os condicionantes dos estudos desses autores, os limites dos estudos desses autores. Então, ele já está indicando aqui, não é? Então, mais até do que eu indico na leitura imanente. Quer dizer, quando eu sugiro construir o mapa das unidades significativas e o mapa das unidades epistemológicas a partir do diálogo crítico, não é? Está fora da leitura imanente. Isso que Marx, quando ele estudava, não é? Ele identificava. Não é? Ele não construía mapa de unidade significativa. Ele tentava racionalizar aqueles conteúdos, não é? Conquistar a consciência, a familiaridade com aqueles conteúdos a partir dos fundamentos dos conteúdos, dos condicionamentos e dos limites. Ao mesmo tempo, ele fazia uma verificação histórica, fazia um estudo histórico da importância daquele pensador, da contribuição daquele pensador. Né? Então, ele fazia também um estudo, ele contextualizava a obra que ele estudava, que é uma coisa que a professora Sandra gosta muito de fazer, né? Ela acha muito importante. Então, essa noção de crítica é uma noção fundamental. No entendimento de Marx, crítica não é se posicionar contra e nem questionar um autor. Não é isso. Não é? Para Marx, crítica é um procedimento para se familiarizar, não é, com a obra de um pensador. Ou seja, para que o Marx ele se familiarizasse com a obra, ele fazia uma decomposição, né? Porque uma obra, num livro, está tudo ali associado, organizado, está tudo ali, e aí ele desorganizava tudo, quer dizer, ele ia buscar naquela organização os fundamentos, os limites e os condicionamentos. Então a crítica para Marx é importante. Vocês notam, né, que na leitura imanente não é a mesma coisa, mas não é diferente. Converge com o entendimento de crítica de Marx.
não é? Quando nós fazemos o diálogo crítico, questionamos os autores, identificamos os aspectos fundamentais de um texto, não é? A estrutura do texto, os pontos que são âncoras para os autores construírem as ideias. Quando a gente identifica as ideias, os conceitos e as categorias, a gente não está deixando de lado, não é, os fundamentos e os condicionamentos e os limites. A gente só está dizendo uma outra coisa. A gente está dizendo, ora, nas categorias, os fundamentos estão nas categorias, os condicionamentos estão nas categorias, nos conceitos e nas ideias, e os limites podem ser encontrados nas categorias, nos conceitos e das ideias. O Fábio fez uma pergunta, não é, que lançando a mão de Florestan Fernandes, aponta isso, né? Ciro, a pergunta dele, Ciro, né? Como é que nós vamos trabalhar nessa sociedade, né, evitando reproduzir o pensamento burguês? Como é que se materializa o pensamento burguês? No projeto de formação de professores, que está institucionalizado, nos currículos que estão institucionalizados, né? No sistema de avaliação que está institucionalizado, todos esses elementos combinados, né, resulta na formação do homem burguês que vai atender os empresários brasileiros. Não é diferente. Mas como é que nós podemos trabalhar de uma maneira crítica a fazer com que a tensionar pelo menos isso, né? Pelo menos tensionar esse processo de reprodução das mentalidades burguesas nas escolas e na universidade. Como é que nós podemos tensionar? Bom, eu acho que se a gente tiver uma postura crítica diante do conhecimento, já ajuda bastante. Se eu tiver um método que faz com que as pessoas se apropriem desse conhecimento de uma maneira crítica e ainda consiga desenvolver a sua autonomia, já contribui significativamente. Então, a gente tem que encontrar possibilidades para a gente poder, não é, aproveitar as brechas que existem no sistema para a gente poder minar o sistema, tensionar o sistema, não é? E me parece que a reprodução das mentalidades burguesas nas escolas e nas universidades brasileiras não tem nenhum compromisso com a formação do pensamento crítico e muito menos com a constituição da autonomia intelectual. Então, eu penso que essa noção de crítica, não é? Essa noção de crítica é uma noção muito importante que está no texto do José Paulo Neto, né? Está na página 18. É claro que tem uma série de extrato de texto importante, mas o que me chamou mais a atenção, não é, foi a noção que Marx tem de crítica, porque a leitura imanente também trabalha com o diálogo crítico. E aí, uma outra categoria importante é a categoria teoria. Tem que ter bastante atenção para entender o que Marx entende por teoria, não é? Que é bem diferente do que nós entendemos por teoria. De uma maneira geral, o José Paulo Neto ele mostra para nós o que a maioria das pessoas, dos pesquisadores, entendem por teoria, né? Então, para a massa de pesquisadores que tem currículo lá, que atuam no PIBIC, nos programas de pós-graduação, e que luta para ter uma bolsa PQ, né, de pesquisador, pensa dessa maneira, a teoria, né? Reduz a teoria ao exame sistemático das formas dadas de um objeto. Por exemplo, né, qual a forma
da economia burguesa. Quais são as formas da economia burguesa? As formas são o preço, não é? O preço, o processo de trabalho, o dinheiro, o valor de troca das mercadorias, o mercado, o funcionamento do mercado, não é? A exploração da mais-valia, tudo isso é o quê? Tudo isso são categorias que se exteriorizam como forma do capital. Então, o capital é um complexo social, mas ele se concretiza. E quando ele se concretiza, a gente vê lá o trabalho concreto, que é o trabalho do profissional, do trabalho do pedreiro, que recebe um salário por causa disso, e aí, através do salário, ele vai no mercado para comprar roupa, comprar sapato, para isso ele usa dinheiro ou então cartão de crédito. Tudo isso daí são formas do ser capital. O capital é através dessas coisas. Essas coisas constituem as mediações. Então, para que nós entendamos o capital, é necessário que nós estudemos, descrevamos, observemos, analisemos essas formas do capital. Então, para a maioria dos pesquisadores, né, a teoria, a maioria dos pesquisadores, eles reduzem a teoria ao exame sistemático das formas dadas de um determinado objeto. Eles descrevem o objeto detalhadamente, né, com o objetivo de construir modelos explicativos para dar conta de seu movimento visível, tal como ocorre nos procedimentos da tradição empirista e positivista. E tudo isso à base de hipóteses que apontam para relações de causa e efeito. Bom, não é essa forma que Marx entende por teoria. Também não é a construção de enunciados discursivos sobre os quais a chamada comunidade científica procura ou estabelece consensos intersubjetivos, verdadeiros jogos de linguagem ou exercício de combates retóricos, como querem alguns pós-modernos. E aí ele cita Lyotard. Então, Lyotard e Santos. Então, Santos é Boaventura Sousa Santos. Então, não é isso que Marx entende por teoria. Né? Então, eu mesmo, né, quando eu ia preparar, né, o projeto de pesquisa para o PIBIC, eu utilizava essas categorias, porque é exigido que o projeto tenha hipótese justificativa, tenha método, não é? Então, tudo isso, né, a gente acaba assimilando, né? Assimilando como parte da teoria. E aí, quando a gente inclusive, a gente escreve isso, olha, eu vou testar para verificar se essa hipótese se confirma na realidade. A gente usa isso muitas vezes. Os nossos próprios orientadores exigem que nós exige a hipótese do nosso trabalho, né? Se essas hipóteses vão se confirmar, não é? Bom, para Marx, a teoria é uma modalidade peculiar de conhecimento. Isso é interessante. Então, a teoria é uma modalidade de conhecimento. Existem outras modalidades de conhecimento? Existe. Né? O conhecimento da arte, né? O conhecimento de um pintor, né? O conhecimento de um escultor, né? O conhecimento de um cozinheiro, né? Tudo isso, o conhecimento religioso, tudo isso é conhecimento. Na verdade, muitas pessoas chamam isso de saberes, mas nenhum conhecimento desse tipo é, para Marx, teoria. Né? Então, é o seguinte, teoria é uma modalidade de conhecimento. Qual é a especificidade? Qual é a especificidade, não é, do conhecimento que Marx conhece como teoria? Para Marx, não é,
o conhecimento, a teoria, o conhecimento teórico é o conhecimento do objeto. É o conhecimento do objeto. É isso que é teoria. O conhecimento de sua estrutura, da estrutura do objeto e da dinâmica do objeto. Ou seja, é o conhecimento do objeto tal como ele é em si mesmo, na sua existência real e efetiva, independentemente dos desejos, aspirações e representações do pesquisador. Com isso, Marx não está dizendo, e nem José Paulo Neto, que a subjetividade está ausente do conhecimento teórico. Porque quando nós elegemos um objeto, aí também está presente a nossa subjetividade, não é? Então, apesar do conhecimento teórico, não é? Apesar do conhecimento teórico negar a possibilidade da interferência dos sentimentos humanos, da subjetividade, não é? Ele não está absolutamente ausente, porque quando nós escolhemos um determinado objeto, essa escolha está relacionada aos nossos compromissos políticos, ideológicos. Então, o conhecimento não é neutro, né? O conhecimento não é neutro. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Para a gente não se atropelar na coisa que está escrita, né? O conhecimento teórico é o conhecimento do objeto, de sua estrutura e de sua dinâmica, tal como o objeto é, em si mesmo, na sua existência real e efetiva, independentemente dos desejos e das aspirações e das representações do pesquisador. O que ele está querendo chamar a nossa atenção é o seguinte: bom, escolhi um determinado objeto, vou dar um exemplo, não é? Eu quero fazer uma investigação sobre as mulheres que catam sururu, né? Sururu, lá na lagoa de não sei o quê, né? Então, eu vou lá fazer uma pesquisa para conhecer melhor o modo de vida dessas mulheres. Então eu não posso, nessa pesquisa, não é, ir com preconceito, né? Que essas pessoas, por serem humildes, elas não têm consciência de si, elas são alienadas, entendeu? Eu não posso ir com esses preconceitos. A pesquisa não é sobre essas mulheres, então é a fala dessas mulheres, são as impressões dessas mulheres que são relevantes, e não as minhas impressões ou as minhas reflexões, as minhas perspectivas, aquilo que eu tenho, aquilo que eu imagino e represento sobre essa mulher. Então, para a gente poder ter bem claro, não é? O que é que nós temos que evitar e que Marx também está sugerindo, né, que está presente numa determinada teoria. Então, a teoria é independente do desejo, das aspirações e das representações do pesquisador. Aí tem o que eu acho fundamental, e aí eu abro para discutir com vocês, para saber o que vocês acham disso, qual é a visão de vocês, porque isso, para mim, é super importante, não é? Ele vai dizer o seguinte, José Paulo Neto vai dizer que a teoria é, para Marx, a reprodução ideal do movimento real do objeto pelo sujeito que pesquisa. Primeira coisa, mas Marx não questiona o idealismo? Marx não diz que é o ser que determina a consciência, que é o ser que determina a ideia? Como é que ele valoriza a ideia no processo de investigação? Marx é idealista? Então a gente tem que ter determinados cuidados, né? Por quê? Porque eu estou falando sobretudo de mim, né? Eu tinha um preconceito muito grande sobre a ideia. Então eu lia a ideia, já ficava arrepiado, já ficava de prontidão, igual cachorro de caça, entendeu? A orelha ficava logo em pé. Então a gente tem que aprender a se desarmar, porque senão a gente perde muita coisa, ou então distorce, não é? Então aqui, ó,
A teoria é, para Marx, a reprodução ideal do movimento real do objeto pelo sujeito que pesquisa. Pela teoria, o sujeito reproduz em seu pensamento a estrutura e a dinâmica do objeto que pesquisa. E esta reprodução que constitui propriamente conhecimento teórico. É esta reprodução que constitui propriamente conhecimento teórico. E esta reprodução será tanto mais correta e verdadeira quanto mais fiel o sujeito for do objeto. Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso. O que vocês acham desse conceito de teoria para Marx, não é? Veja que essa reprodução ideal do objeto, não é, na mente humana não é a mesma coisa que representação social, é completamente diferente. Reproduzir o concreto pensado é diferente da representação social. O que vocês acham dessa... Fala, Nélida. Boa noite a todos. Oi, Ciro. Eu acho muito importante, né, essa passagem, e acho que essa passagem reafirma que o Marx não é idealista, né? Reafirma que existe uma diferença fundamental entre o que está na nossa mente, na mente dos humanos, e o que é real. E o nosso trabalho, enquanto cientista, enquanto pesquisador, seria se aproximar do real, né? Mas quando ele fala que a teoria é a reprodução ideal do movimento real, significa que a teoria em si não é o real. Ela não é a verdade, ela tenta se aproximar da realidade. E, para se aproximar dessa realidade, quando ele vai definir... Deixa eu voltar aqui no texto. Só um minutinho. Ele dá um método, né, para a gente se aproximar dessa realidade. O método para se aproximar dessa realidade seria a crítica, através dos fundamentos, dos condicionamentos e dos limites. Então, eu acho que essa passagem pode nos dizer isso. Alguém quer fazer uma outra consideração, uma outra contribuição, além de Nery? Ô, Ciro, tu pode repetir novamente aí? Peraí, Clarinha, não fala agora não. Essa citação aí. Posso. O que é específico na teoria científica, não é? Dos outros conhecimentos, do conhecimento da arte, né, do conhecimento religioso, tudo isso é conhecimento, né? Algumas pessoas, para poder diferenciar mais ainda, preferem chamar de saberes, né? Os saberes populares, coisa e tal. Então, para Marx, o conhecimento teórico é o conhecimento do objeto. Veja, não é aproximação, não. É o conhecimento do objeto, né? Por que eu estou enfatizando que não é aproximação? Porque para o pensamento de Kant, né? Né? A coisa é impossível conhecer a coisa em si. O que nós podemos fazer é nos aproximarmos da coisa em si. Por que Kant fala isso? Porque Kant trabalha com a ideia de representação. A palavra é a representação do ser, não é? É a representação do ser. Para Marx, a categoria é uma forma de ser, não é representação. A categoria é um modo de existência. A categoria é a exteriorização do ser. É a exteriorização do ser.
Então nós podemos dizer o seguinte: o que é a categoria? É uma modalidade de ser, está ancorado no ser. Então, quando eu conheço o objeto, eu conheço o objeto mesmo. Tanto é que eu posso fazer uma intervenção no objeto e transformar o objeto. Então, existe a realidade e a categoria é como se fosse uma extensão da realidade. Ela não é a realidade, mas também não deixa de ser a realidade. Ela é constitutiva da realidade, não é? A linguagem a linguagem é constitutiva do mundo. Não existe algo entre linguagem e o real. A linguagem e o mundo, não. A linguagem é a extensão do mundo. É como se a pele não é a extensão do meu corpo, a minha epiderme, não é a parte externa do meu corpo, mas a pele é cheia de células, é orgânica. O que o Marx entende a palavra da mesma maneira que a pele está grudada no nosso corpo. A palavra está grudada nas coisas. Por isso que eu acho Paulo Freire interessante quando ele usa a palavra mundo. E a palavra mundo sem hífen. É uma coisa só. Palavra mundo. Quando as pessoas falam tijolo, e se as pessoas levarem tijolo para dentro da sala, né, aquilo que as pessoas falam está ali. Elas podem tocar, podem quebrar, podem estudar a propriedade, pode construir uma casa, pode fazer um monte de coisa. Entende o que eu estou dizendo? Mas então é o seguinte, o conhecimento teórico é o conhecimento do objeto, né? O conhecimento, o que conhece do objeto? A estrutura e a dinâmica, né? O que movimenta o objeto, a dinâmica é o que movimenta o objeto, que põe o objeto em movimento. E o que mantém ele em pé, o que mantém ele... É difícil isso da estrutura, né? Mas, por exemplo, eu quero entender o ser humano. Então, a estrutura é o esqueleto do ser humano, né? E aí, quer dizer, você tem o sistema sanguíneo, você tem uma série de órgãos que dinamizam esse corpo aí. Mas a estrutura é o esqueleto. Então, qual é a estrutura de uma casa? Qual é a estrutura de um livro? Entende? Quando eu coloco assim, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, esses capítulos aí, né, são a estrutura dos livros. Então eu tenho a estrutura, mas aí o que é que dinamiza os livros? É a teoria dos livros, é o que os livros falam sobre os objetos que resultaram de uma determinada pesquisa. Então, o conhecimento teórico é o conhecimento do objeto, da estrutura e da dinâmica, não é? Tal como ele é em si mesmo, tal como ele é em si mesmo, na sua existência real e efetiva, independente dos desejos, das aspirações e das representações do pesquisador. Concluindo, né, a teoria para Marx é a reprodução, não é representação, é a reprodução ideal do movimento real do objeto pelo sujeito que pesquisa. Pela teoria, o sujeito reproduz em seu pensamento a estrutura e a dinâmica do objeto que pesquisa. E aí ele completa, Ciro. Aí ele completa. Sobre a questão da fidelidade, né? Ele não usa mesmo a palavra aproximação. Ele usa que é mais verdadeira quanto ser fiel. Então, nosso papel seria ser fidedigno ao objeto. Entendi. Se você está entendendo a aproximação a partir dessa ideia... Eu usei a palavra errada, eu corrijo. Eu prefiro melhor usar a ideia da fidelidade, ou seja, o que é mais importante do que a fidelidade, Nélida, é a verdade, né? Então, assim, Marx trabalha com a noção de realidade, ele trabalha com a noção de verdade. Quer dizer, se eu digo que Ciro é careca, não é? Isso é uma verdade, porque ele é careca mesmo.
Ô, Entendeu? Ciro, eu tô agoniada, porque vocês estão falando uma coisa que está no texto, o próprio Marx fala. A teoria tem uma instância de verificação da verdade, que é a instância da prática social e histórica. Ou seja, quando a Nélida falou como representação, eu também fiquei bugada, porque ele fala que é reproduzir na mente o real, a verdade. Então, no próprio texto, diz assim, quando Marx fala que o método dialético dele é diferente do de Hegel, que é o que você trouxe, a questão da diferença de que Marx era idealista. Marx não era idealista. Ele mesmo põe com a própria citação dele no texto, quando ele diz que o meu método dialético, por seu fundamento, difere do método hegeliano, sendo ele inteiramente oposto, que para Hegel, o processo do pensamento é o criador do real, e o real é apenas a sua manifestação externa. E para Marx é totalmente o contrário. O ideal não é mais do que o material transposto para a cabeça do ser humano e por ele interpretado. Então, não é uma representação. É a transposição do movimento real da realidade para a mente. E essa verdade ela pode ser verificada através da prática social e histórica. Ou seja, Marx escreveu sobre as crises do capital em 1800 e hoje essa verdade ela é o tempo todo posta na nossa cara. As crises cíclicas do capital. Então, era isso, por isso que eu estava agoniada aqui, porque vocês estavam falando de algo que está expresso no texto. E eu, meu Deus, eu preciso falar. Eu acho que tem que ter cuidado, um monte de cuidado, mas Guto quer falar. Fala, Guto. Não, Cília, é porque quando a Nélida falou assim, da questão da aproximação, é um pouco da questão da abordagem, né? Como você vem sempre me ajudando a compreender a questão do método, a questão como posso falar, da fidelidade com a pesquisa, mas quando a gente pensa na questão da representação, que como foi colocada em relação à aproximação, é uma questão metafísica nesse ponto. E Marx, é como você sempre fala, ele não parte de uma questão metafísica, ele parte de uma questão ontológica. Numa questão metafísica, eu posso gerar esse processo que Nélida colocou, um pouco da representação, como é na teoria kantiana. Entendeu? Mas na questão de Marx, como ele parte de um processo histórico, ele parte do materialismo histórico dialético, né? Ele parte do concreto. Então, o objeto em si e a criação do conceito da categoria, que é o modo de ser, né? Que tem um conteúdo, que tem ideias que realmente indicam que é o objeto. Então, não existe uma representação. É realmente o objeto. Porém, esse objeto, que é algo teórico, ele está no movimento dinâmico mutável, né? Que é o movimento histórico, que é o processo de transformação. Então, esse mesmo objeto, ele pode ser transformado. Então, nesse quesito, deixa eu ver aqui uma palavra para se aproximar disso aí. Esse objeto está movido à mutabilidade. Então, a mutação. Olha só, a gente tem que ter vários cuidados para a gente... É o seguinte, para a gente não ficar prisioneiro das palavras, não é? E ficar repetindo as palavras sem saber o que está repetindo, não é? Certo. Objeto para Marx é tudo que está, não é, para além do homem. Mas nós também podemos fazer do homem o objeto. Então, existe uma realidade. A realidade é tudo que circunda. Então, uma árvore é objeto, eu posso investigar, não é? Então, tá. Então, se eu entendi isso, né? É fácil de eu entender o que é realidade para Marx. Então, realidade, não é, está para além das pessoas, do pesquisador. Né? Então, objeto é tudo aquilo que os meus sentidos tangenciam. Né? Inclusive, eu posso ter objeto metafísico. Né? Eu posso ter o ser como objeto de investigação. E posso fazer uma investigação materialista do ser. Parmênides não deixa mentir, Heráclito é outro. Então, a gente tem que ir com determinado cuidado. Só para concluir, né? Porque já deu 9 horas. Para concluir, nós temos que entender o que é histórico em Marx também.
né? Porque senão a gente passa a utilizar uma série de palavras para preencher determinadas lacunas e aí a gente não entende, né? Então, quando Marx fala em histórico, né? Quando ele fala em histórico, ele está falando em alguma coisa que foi produzido pelos homens, foi produzido socialmente, né? Então, é isso que é histórico, né? E histórico não é aquilo só que aconteceu no tempo, né? O histórico é também alguma coisa que é diferente do natural, que se desenvolve naturalmente, né? É histórico porque é uma produção humana, é uma produção social. Então, se o histórico é isso, né? Se o histórico é isso, e o histórico é alguma coisa transitória, tudo se transforma, então a gente também tem que ter cuidado para não entender a teoria de Marx como se fosse uma lei, não é? Então, por exemplo, Marx aponta as contradições da sociedade capitalista lá no século XIX, não é? Lá no século XIX, e fala nas crises, né, nas crises causadas pela concentração e pela centralização do capital, né? Mas as crises que Marx fala lá no século XIX não é a mesma crise que está acontecendo aqui, é completamente diferente, inclusive com outras categorias, com outras nuances. Então, a gente tem que ter clareza de algumas nuances da teoria de Marx, né, para não dogmatizar a teoria de Marx. E veja só uma coisa importante, não é? A gente está lendo o estudo do método de Marx, mas o objetivo é para que para a gente responder a seguinte pergunta, e aí eu encerro. O que é que o texto do José Paulo Neto é importante, que nos ajudam a nós realizarmos a nossa pesquisa hoje? Essa pergunta é fundamental, porque senão a gente acaba tomando aquilo que o Zé Paulo Neto fala sobre Marx, algumas expressões que Marx utiliza sobre o método, né? E aí a gente entende o que está falando, mas a gente não sabe operacionalizar. Então, é muito importante que nós nos perguntemos como é que nós podemos utilizar esses elementos que o José Paulo Neto compartilha conosco nas nossas pesquisas. Bom, o próximo encontro eu sugiro que a gente continue com esse texto do José Paulo Neto e que vocês leiam também o texto do Tadeu da Silva, né? Porque o Tadeu da Silva apresenta novos conceitos de teoria, novos conceitos de pesquisa, que são completamente diferentes desse que José Paulo Neto fala, né? Por exemplo, para o Tadeu da Silva não tem realidade. Não existe realidade para ele. Por que não existe? Vocês só vão saber se ler o texto. Um abraço, um beijo. Até semana que vem. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado alguma coisa e vocês estejam felizes por ter aprendido alguma coisa também. Pessoal, vou colocar lá no grupo o questionário para vocês responderem da aula de hoje, da autoanálise, para vocês, como fizeram da última aula, tá bom? Para não esquecerem de responder. Valeu, Fábio. Valeu, bonitão.